Esse podcast é patrocinado por Agastur, tornando viagens em experiências inesquecíveis. Bom, o programa Dimensões hoje vai falar de um assunto que muita gente tem curiosidade. Por quê? Porque esta terapia está fazendo muito sucesso. Mas será que você conhece constelação familiar? Para isso eu convidei uma grande psicanalista e também consteladora, amiga de muita gente, né? Estamos falando de alguns amigos em comum aqui da Rádio Mundial, nossa querida Juliane Sliker. Isso. Bem-vinda, Ju. Obrigada pelo convite, Rosana. É um prazer estar aqui, é um prazer falar de constelação familiar, que é um tema que eu adoro mesmo. E você estava falando ali nos bastidores que você era uma executiva? Antes de mudar a carreira, né, para trabalhar com terapias, com a psicanálise, com a constelação, eu trabalhei dentro da área de recursos humanos, dentro de empresas, como executiva. E eu fiz uma mudança de carreira para essa área. Né? Total. Quanto tempo faz isso? Faz cerca de 7 anos, mais ou menos, né? Antes disso, eu tenho como primeira formação engenharia, então sou engenheira e já tinha feito uma mudança para a área de RH. Me apaixonei, sempre gostei muito de atender pessoas, né, de estar muito próximo das pessoas, e uma coisa vai levando a outra, e quis então fazer essa formação em psicanálise e em constelação familiar também. E você trouxe aqui uns bonequinhos, mas vamos explicar o que é a constelação familiar, quando surgiu? A constelação familiar é uma terapia relativamente recente, né? Ela foi descoberta por um alemão chamado Bert Hellinger. E ele, na época, ele era pedagogo, ele também era psicanalista, e aí pesquisando diversas terapias, ele chegou a essa forma de trabalho em que a gente consegue representar por meio de, aqui eu trouxe os bonecos, né, para exemplificar para vocês, mas pode ser também grupos de pessoas, por exemplo, quando você faz constelação em grupo, em que você representa as emoções, você representa os temas, representa os assuntos, representa as próprias pessoas da família, de uma forma que não é a que você enxerga num nível consciente, mas sim num nível inconsciente, do inconsciente coletivo desse sistema familiar. Então, são às vezes traumas, histórias familiares que você talvez nem tenha conhecimento, mas que estão presentes naquela memória coletiva do seu sistema familiar e que em uma sessão de constelação você consegue acessar. Em uma sessão? Em uma você sessão. Acessa? Em uma sessão. Essa sessão é individual ou coletiva? Porque eu acho que com bonequinho é individual, é isso? Isso. Dá um exemplo assim, a Maria chegou aqui com problema de relacionamento com o pai que está afastado, vamos brincar. Isso. A pessoa traz um tema, né? Traz uma questão, por exemplo, essa que você falou. Então, a gente tem primeiro um cuidado de tirar um pouco do racional, do mental, e de chegar e falar assim, então escolhe alguém para você, alguém para o seu pai. Não é bem isso. A gente conversa um pouquinho para escutar, às vezes, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que fala mais da alma. Então, né? Ela fala dos momentos que ela passou com o pai, das mágoas que teve, ou das alegrias, o que for. E aí, nessa primeira conversa rápida, coisa de, né, é um bate-papo, assim, mas até para quebrar o gelo, você, às vezes, entende que tem algo relacionado, talvez, ao relacionamento dos pais, por exemplo. O pai brigava com a mãe, ou a mãe tinha alguma questão com o pai, que talvez não fosse ela exatamente envolvida. Enfim, tô criando um exemplo aqui pra gente falar, fazendo, né? É uma coisa criativa, que não é a vida de ninguém, tá bom? Vamos deixar claro. Eu tenho muitos atendimentos já, então eu consigo montando exemplo a partir, né, de muitas histórias que eu já escutei, que eu acho maravilhosas, né? A gente sempre vai se envolvendo. Enfim, então a gente pede para ela, escolha um representante qualquer que te chame a atenção, que vai ser você, por exemplo. Então, ela, por exemplo, escolhe um representante aqui para ser ela mesma, e aí, eventualmente, digamos que ela vai falar sobre o pai, né? Ela escolhe um representante para o pai. E aí, olha como as informações estão nas entrelinhas. Às vezes ela escolhe esse daqui para ser o pai. A gente já vê que tem alguma coisa estranha, né? Porque, teoricamente, o pai é maior do que ela, Sim. né? Aí, isso daqui pode nos chamar a atenção e a gente pergunta... Você cuida do seu pai, ou você cuidou do seu pai, ou na sua vida teve algum evento que você lembra que você... Teve uma pessoa, por exemplo, que eu me lembro que eu constelei, que ela comentou que ela presenciou uma tentativa de suicídio do pai. Então, imagina como isso fica na cabeça de uma criança, adolescente, vendo o pai numa situação tão fragilizada. Aquilo cria um trauma para ela, né? Então, a gente vai representando isso
de uma forma sem pensar muito, como eu falei, na hora de escolher os bonecos não pensa muito, mas a gente vai podendo falar sobre isso e deixar claro o que tem por trás, né? Então, você aí vem a psicanalista Uhum. que, vamos dizer, relaciona a atitude e o sentimento do seu paciente, então. Tem um componente que é a teoria mesmo, da gente entender que os relacionamentos, digamos, né, saudáveis entre pais e filhos seria um pai grande e um filho pequeno, né? Então, isso tem um pouco da teoria, a gente saber que quando um olha para o outro, a gente vê o filho como pequenininho perto do pai. Mas tem muito também de intuição, porque quando ela traz isso e algo me chama atenção, eu peço para ela falar, responder, me diga a primeira coisa que te vem à cabeça quando eu falo para você que esse tamanho, por exemplo, está estranho. Aconteceu algo na sua infância, né? E aí ela lembra. E aí ela traz. Ela traz o acontecimento. Uhum. Aí você como ameniza essa lembrança da pessoa. Isso, por isso que a constelação a gente faz em uma sessão, porque ela é muito profunda. A partir do momento que ela lembra de algo, traz algo. E eu vou depois falar quando ela não lembra também, tá? Mas a gente fala, então olha para cá, com esses olhos, agora com mais consciência. E ela consegue olhar a cena diferente. E aí a gente usa uma outra ferramenta dentro da constelação familiar que chama frases de cura. Então a gente pede para ela falar uma frase simples como, por exemplo, diga você para o seu pai, eu sou pequena e você é grande. Aí ela repete, eu peço para ela repetir, ela repete a frase, eu falo, diga como se você estivesse aqui olhando para o seu pai nesse lugar. Aí ela repete, e algo a transforma nela, no campo, nesse inconsciente coletivo de todo o sistema. E é como se uma energia se liberasse, sabe? Algo se liberasse e ela conseguisse ver essa cena mais consciente, né? Então, a gente traz algo que está no inconsciente para o consciente e isso provoca, então, uma transformação. Essa transformação tem ajuda sua? Ou a pessoa se autotransforma e vê de fora... Uhum. Como ela agiu com aquele parente ou aquela pessoa que se relacionava e viu que ela não precisava estar tão chateada quanto ela esteve. Tem um insight ali, né, que a pessoa tem, que é algo que é uma modificação intensa que ela vivencia. Quando você pergunta se tem ajuda minha, tem, claro, a ajuda de quem está conduzindo o processo, da consteladora, no caso eu estou conduzindo o processo, de ter essa intuição e esse conhecimento para chegar na questão. Porque, como eu falei, né, a gente vai chegando no tema a partir de uma conversa, a partir de algo que me chamou a atenção e eu peço para ela contar mais, né? E por que tem tantos bonequinhos? Tem outros personagens na vida da pessoa? Então, a gente deu esse exemplo da Maria que você falou com o pai dela. Digamos que ela escolheu assim mesmo, ela escolhe, eu sou essa daqui, meu pai, ou ela escolhe essa daqui, ó. Tô aqui um pouquinho maior, meu pai. Eu falo, bom... Me conta um pouco mais dessa relação. E aí ela começa a dizer, por exemplo, meu pai era muito ligado à família da minha avó. E isso criava muito conflito com a minha mãe. Minha mãe se sentia muito excluída nessa relação, porque meu pai todos os dias tinha que ir na casa da mãe dele. Enfim, também uma história que eu estou criando aqui. Então, eventualmente, eu posso falar, então escolhe alguém para ser sua mãe, escolhe alguém para ser sua avó. E a gente vai colocando quem precisa estar, né? A gente sempre tem que pensar que menos é mais, né? Se a gente vai colocando todo mundo aqui, a gente acaba desviando do essencial. O essencial é uma palavra bem importante dentro da constelação familiar. É a gente poder ser sucinto. Ter o foco naquela situação que e como amenizar ou trauma, como você falou. Isso, é uma dor, é o mais profundo, sabe? É o mais importante. Que está impregnado na pessoa, na consciência, no subconsciente, e ela às vezes nem sabe, é isso? Isso, exato. Você faz essa terapia também com crianças? Faço, e é tão maravilhoso trabalhar com crianças, porque com adulto a gente precisa ir conversando e levando, né, e pegando muito nas entrelinhas. A criança, às vezes, ela senta de uma forma muito lúdica, ela senta lá no consultório, a gente começa a conversar um pouquinho, ela, posso brincar? E ela já começa a brincar e fala, esse daqui tem um menininho que é assim, ele é esse, e a mamãe dele é essa daqui, essa inversão que eu falei, né, dele ser grande e tem que cuidar da mamãe que é pequena. Olha. E aí, e é muito rápido. E aí eu falo, não, mas você não é tão grande como a sua mamãe, né? Quer dizer, sua mamãe tá muito pequenininha perto de você. Vamos escolher outro para ser a mamãe. Aí nisso que a gente faz essa mudança,
Para a criança já entendeu, já mudou. Escolhe outro para ser você pequenininho. Aí ele escolhe. Para a criança Ele se posiciona. E ele é realmente uma questão de posicionamento e ele já dá uma relaxada, assim, sabe? Ele já entende. Porque aqui o que eu estou explicando, eu estou trazendo muito para um racional. A gente está falando de uma linguagem de alma. Então, a criança, quando ela vê assim essa configuração, é como se na alma dessa ela já entendesse, bom, esse peso todo não é meu, é dela. Ela que vai conseguir resolver as questões dela, não eu. Quando que a gente atende crianças? Quando às vezes as crianças apresentam algumas doenças que a gente não sabe exatamente de onde veio, para onde vem, ou às vezes, estava indo bem, de repente voltou a fazer xixi na cama. Conheço amigos que têm filho que tem uma urticária emocional. É isso. É emocional. Às vezes, conforme a situação que ele passa, pipoca a pele. Existe isso também, né? As doenças, elas acontecem antes nesse corpo astral e depois elas vêm para o corpo físico, né? Então, por isso que a gente consegue olhar para as doenças também, não só das crianças, de adultos também, por meio da constelação. Sempre, claro, com cuidado de entender que a constelação é como se fosse um assistente de um médico, né? A pessoa tem que buscar um médico, tem que buscar ajuda, tem que cuidar do corpo físico, mas a constelação pode ajudar a entender o que tem por trás e também a modificar. Então, a constelação familiar, essa terapia, não gera dependência. A pessoa não fica a vida inteira indo fazer essa constelação. Não, pelo contrário. A constelação, por ser de uma ordem muito profunda, como eu estou colocando aqui, a gente recomenda que faça uma sessão, não faça várias. Quando você faz uma sessão, é algo que muito profundamente vai mexer com você vai sair dali pensando sobre aquilo, vai ficar dias ali, né? Dias, meses pensando. Então, não é legal você entrar numa outra sessão, mesmo que seja outro tema, porque a gente não tem só um tema para olhar, né? Como a gente olha um, depois a gente quer olhar para outro. A gente recomenda que faça com espaçamento de uns 6 meses, pelo menos. Então, por exemplo, a pessoa tem um problema no trabalho com o meu chefe. Vamos falar por cima. Então, chega lá, faz a constelação, essa sessão com você sobre esse assunto. Isso. Aí dá uma aliviada no subconsciente dele, nos sentimentos dele, tudo que carrega. Aí você espera 6 meses para voltar com outro assunto. Isso. Para amadurecimento, né? Por quê? Por exemplo, esse tema que você trouxe, né? Eu tenho um problema de relacionamento no meu trabalho, com o meu chefe. Quando você faz essa sessão, você descobre, muitas vezes, que a questão não é o chefe, a questão é que talvez você enxergue o seu chefe como o seu pai, por exemplo, e aí você começa a levar para uns temas, para umas questões muito mais profundas do que aquilo simples que você trouxe. Claro, isso que você trouxe, a ideia é que seja solucionado com a sessão de constelação. Mas não é tão direto, né? Então, você vai mexer em coisas muito profundas suas que demoram um tempo para resolver. E esse tempo para resolver, se você já tem pressa de olhar para outra coisa, né, vai acumulando. Exato. Como falou a Lúcia da neurociência, o cérebro tem limites para armazenar conhecimentos. Eu já constelei pessoas que acabou a sessão, a pessoa não sabia nem direito onde era a porta de saída, porque ela ficou tão envolvida e aquilo modificou tanto, né, questões, e assim, é uma conversa, né, a gente está posicionando os bonecos, não é transe, não é nada, é uma conversa em que a gente posiciona, fala as frases, mas aquilo mexe tão profundamente que a pessoa sai meio mexida, bem mexida. Ainda focando naquela situação. Qual um caso que você ficou muito feliz de ter resolvido? Você resolve muitos casos sempre, mas tem um para você dar um exemplo? Eu já constelei algumas mulheres que têm dificuldade de engravidar e que fazem muitos tratamentos e que não conseguem e que não entendem muito, né? Não tem, às vezes, uma razão. E já teve, acho que, alguns casos que eu constelei que depois eu fiquei sabendo que a pessoa estava grávida. É tão... É gratificante, muito, né? Porque a gente se sente, acho que, um instrumento mesmo a favor da vida, né? A favor de algo tão grandioso, né? Como a possibilidade de renovação, né? Exatamente. E a depressão? Você tem ajudado pessoas com depressão através da constelação familiar? Acredito que, assim, todos os temas podem ser trazidos para a constelação. Como psicanalista, eu também tenho que dizer isso. A constelação, ela vai até certo ponto, né? Então, a gente consegue olhar para os traumas, para as questões, entender, trazer um novo significado para a gente mesmo, e isso já nos transforma.
Tem casos em que a dor é muito profunda ou muito contínua, sabe? Muito distante, enraizada, essa é a palavra. E aí, a constelação vai te ajudar a entender, vai te ajudar a modificar, mas é necessário você continuar com uma terapia, é necessário você continuar com um acompanhamento mais paulatino, que não constelação, porque a constelação é uma só, como eu falei, mas que vai te ajudar a olhar, sabe? Diversos aspectos sobre isso. A constelação é como se ela desse uma acelerada na sua terapia, né? E os medos? A pessoa, por exemplo, tem gente que tem medo de cobra, de aranha, o medo de andar de avião, de elevador. Dá para trabalhar isso também? Dá. Posso até mostrar para vocês, para você, né? Para quem está assistindo. Depende da sua conexão, da sua intuição. Você pode fazer com você mesma, né? É claro que, como eu falei, a constelação precisa ser conduzida por uma pessoa que tenha uma formação e que conheça, porque tem esse lado mais sensível até de saber para onde você está conduzindo. Mas, às vezes, você, num momento meditativo, você num momento com você mesmo, você consegue fazer uma autoconstelação. Então, por exemplo, você pode pegar um representante. Quando eu falo representante e tem os bonecos, é porque eu trabalho com isso, mas em casa a gente pode usar qualquer objeto que vai... A ideia é a gente se ver de fora, a gente representar. Então, às vezes, vidrinho de esmalte, por exemplo, que é facinho, né, de você colocar. Então, você escolhe um para ser você mesma e você pode listar quais são os seus principais medos. Por exemplo, medo de não estar próximo... Não, mas talvez medos mais emocionais, que eu tô querendo dizer. Tipo, medo de não estar próximo dos meus filhos, de não ver o crescimento deles, medo de, às vezes, ter uma dificuldade financeira, né? Mas esses medos também podem ser. Que esses medos que você está falando, por exemplo, de aranha, de altura e tal, acho que seria uma sessão para olhar para o medo. Esses medos que eu estou listando é esse movimento que eu quero dizer. Você pode escrever lá 3 ou 4 medos que você tenha e coloca eles aqui. Aí você coloca lá no seu papelzinho. O rosa vai ser o medo de ficar sozinha. O verde vai ser o medo de ficar sem dinheiro. O azul vai ser o medo de ficar longe dos meus filhos, por exemplo. E aí você mesma se coloca na frente de cada um dos medos, mas como eu falei, tem que ser um processo sozinha, sem ter muito barulho fora, num processo mais meditativo, né? Aqui a gente está conversando e estou mostrando. Mas aí você pode olhar para cá e lembra, bom, esse meu medo de ficar sozinha, deixa eu começar a olhar para ele. E quando você só faz esse movimento de olhar, começa a vir algumas lembranças. Eu me lembro quando eu era pequena, ou eu me lembro de um relacionamento que eu tive, que eu sofri muito, sabe? E aí você vai trazendo um pouco à tona por que você tem esse medo. E aí você pode falar algumas frases, como essas frases de cura que eu falei, uma frase que acho que a frase mais importante da constelação é aquela frase "eu vejo você". Lembra aquele filme Avatar? Não sei se você assistiu. Sim. É isso. Porque quando você fala "eu vejo você", você vê a situação, você dá um lugar. O dar um lugar também é muito importante, porque você, de alguma forma, reconhece que aquilo existe. Às vezes a gente tem tanto medo, por exemplo, de ficar sozinha, que a gente não quer nem lembrar. A gente não quer nem reconhecer que aquilo existe dentro de nós, né? Quando a gente olha e fala, você reconhece que existe, você reconhece que é um medo seu. Mas o reconhecer te liberta da sensação? Sim, sim. Olha lá, gente, quando você reconhece uma síndrome, um medo, alguma coisa sua, que nem relacionamento. Quem não teve um bom casamento, de repente não pensa em casar de novo. Uhum. Se ela se coloca numa terapia dessa, ela começa a rever o porquê, não? Sim. E se fortalece. Sim, é isso? Sim, sim. Acho que tem vários aspectos aí, né? Quando a gente fala de relacionamentos, de casamentos, por exemplo, que não deram certo, né? Esse movimento de dar lugar ao outro é reconhecer tudo o que aconteceu, de bom e de ruim. Quando um relacionamento não dá certo, a gente não quer nem olhar para a cara do outro, né? Que foi embora. A gente quer fingir que não existiu. A gente quer jogar para baixo do tapete e falar, ainda mais se brigou, né? Então, você não quer lembrar da pessoa. Mas quando a gente quer, de alguma forma, excluir, a gente se prende a isso, né? Quando a gente inclui, a gente se liberta. Porque a gente reconhece que existiu. A gente dá lugar às coisas boas e às coisas ruins. A gente entende que não pôde seguir adiante. Foi uma experiência. Foi uma experiência. Não foi perfeito como nada é perfeito e não dava para seguir. Então, cada um vai para o seu lado. Eu reconheço, você
você me reconhece? Eu agradeço, às vezes, os filhos que nós tivemos desse casamento. E aí cada um vai para o seu lado. Hoje em dia, usa-se mais os bonequinhos ou mais a presença de pessoas? Eu acho meio desconfortável. Acho que eu vi uma constelação Uhum. com pessoas que o terapeuta chamava, vem cá, você representa o pai, vem cá, você... Eu não me senti confortável, eu estava só observando, não fazia Uhum. parte. Uhum. Mas eu acho muito, vamos dizer assim, teatral às vezes. Eu acho que o fato de vocês arrumarem agora os instrumentos com esses bonecos fica mais agradável. É uma questão mesmo de preferência. Tem pessoas que gostam de fazer no grupo. Antes da pandemia, era muito mais grupos de pessoas. Alguns consteladores, algumas consteladoras na época, inclusive falavam, se você nunca fez uma constelação, você precisa assistir uma em grupo, ou a primeira que você vai fazer tem que ser no grupo, não pode ser individual, porque você não vai saber como funciona. Quando veio a pandemia, todo mundo foi aprender a fazer individual, porque era o único jeito que dava fazer, online inclusive, né? E hoje em dia, então, se faz muito individual, muito online. É uma questão de preferência. Tem pessoas que nunca imaginariam fazer no grupo, porque se sente muito exposta de levar o seu tema para um grupo de pessoas que vai representar aquilo. Tem pessoas já que gostam do grupo porque elas veem nas pessoas que estão representando os movimentos. Eles conseguem se libertar mais. Eles conseguem ver os movimentos. É como uma terapia em grupo, ali. né? Isso, é verdade, isso é muito verdade. É. Então, essa ciência, né, da constelação familiar existe no mundo há quanto tempo? Eu não sei. Eu estava pensando aqui, né, quando... O alemão, que era... o Bert Hellinger, porque assim, tem a biografia do Bert, que eu já li, mas é que eu não estou me lembrando aqui de cabeça para te falar. Mas na biografia ele coloca dos estudos e quanto tempo ele começou, sabe? Quando que ele começou a fazer as constelações? Eu acho que é cerca de 40 anos, algo assim, ele era né? psicanalista. Ele era um padre e ele começou a estudar muito, né, diversas terapias, e aí ele sim estudou psicanálise. Como padre ele era pedagogo já, ele trabalhava com escolas, com crianças, e por isso ele começou a observar os comportamentos de crianças e as famílias, né? Mas aí ele foi fazendo vários cursos, inclusive de psicodrama, que é uma das raízes da constelação familiar. Quando você une, então, o psicodrama, é um grupo de pessoas fazendo, né? E aí, alguns alunos dele, foi uma aluna dele, na verdade, que começou a fazer individual, que chama Ursula Frank. Então, a constelação, ela é nova por causa disso, porque ele criou, depois alguns alunos começaram a fazer de formas um pouco diferentes, né? Então, é uma terapia viva também, né? Que tem muitas maneiras de você interpretar e conseguir conduzir, né? Só para lembrar, gente, não tem a ver com religião, certo? Não tem. Nada a ver com religião, porque eu sou evangélica, eu não posso fazer isso, eu sou católica, não tem nada a ver com religião. Não. Ela tem uma base fenomenológica. O que é uma base fenomenológica? É que você observa o fenômeno e a partir do fenômeno você desenvolve a teoria. Então é isso, ele começou a observar que a constelação, ela ia em lugares muito profundos das pessoas, né? Ela trazia essas informações de alma e a partir desse movimento ele começou, tanto que ele dava muitos workshops e os livros do Bert Hellinger, a maioria deles foram escritos por outras pessoas que transcreviam os workshops que ele dava. E a partir daí que foi sendo construída a teoria da constelação familiar. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com regressão de vidas passadas também? Não, também não. O que a gente vê é que, às vezes, as informações elas vão remontando aos ancestrais, né? Então, a outras gerações. E esse inconsciente coletivo, né, que é algo que é estudado até na psicologia analítica por Jung, né, que foi desenvolvido, na verdade, por Jung, ele entende que nós estamos ligados de alguma forma. Dentro da família é onde nós temos os nossos vínculos maiores. Então, por isso que, às vezes, histórias dos nossos antepassados, por mais distantes e que não conhecemos, né, nós acabamos repetindo, né? Então, é como se a gente fosse repetindo a história até que alguém parasse para olhar para essa história de uma forma mais profunda e pudesse modificar. Eu vejo muito em algumas religiões fazendo... vamos fazer oração para tirar maldições de antepassados. Na verdade, são memórias genéticas, talvez, que ficam em nossas almas ou no
vamos dizer, nas nossas células, que a gente acaba repetindo o padrão de algum antepassado. E a espiritualidade, cada um na sua religião, tem seus instrumentos. Então, um instrumento é uma oração, outro é uma visão. Agora, na terapia, né, psicanalítica, tem essa constelação familiar, que eu acho que é uma boa sugestão para quem quer quebrar alguns paradigmas criados, ou geneticamente ou não, ou vamos dizer assim, a gente vê agora algumas pessoas com muita ansiedade, né? Por que tanta ansiedade hoje em dia, né? A gente estava até discutindo no outro programa que esse acúmulo de informações e rapidez nas decisões. Sim. Então, acho que toda terapia que nos traz um pouco de paz, de calma, para analisar aquele processo vai nos ajudar. Sim, certamente. A gente vê essas histórias, né? Por exemplo, o Brasil é um lugar, São Paulo, né? Que acaba atendendo mais pessoas de São Paulo, é um lugar que tem muita imigração, né? De pessoas que vieram de outros países, de outros lugares. Então, você, quando começa a olhar, né, para gerações mais antigas, existem histórias de guerra, que as pessoas vieram fugidas da guerra. Então, às vezes, escassez, fome, questões de obesidade. Você vai ver que tem a ver com aquilo. Eu preciso acumular comida, eu preciso comer muito. Tem a ver com histórias muito antigas, né? O apego à matéria também deve ter, né? Sim. Pessoa que a gente chama, poxa, não abre a mão para nada, segura tudo, para quê? É isso. O pessoal brinca porque já passou, algum antepassado já passou por necessidade, então. Isso. A gente também percebe, às vezes, história de famílias que não prosperam. E aí, quando você vai ver para gerações muito antigas, são famílias que tinham escravos. Então, é como se o sistema tivesse se desequilibrado lá atrás. Então, lá atrás, o bisavô, trisavô, enfim, ele tinha terras e trabalhava com escravos. E era um senhor de escravo muito malvado, enfim. Então, às vezes, as gerações mais novas, elas não conseguem prosperar de alguma forma, porque elas carregam um peso de uma culpa que não é deles. Que não é deles, né? É como se fosse para equilibrar um sistema. A gente fala da constelação do sistema familiar, de onde estão os nossos vínculos mais profundos, mas nós criamos vínculos o tempo todo com as pessoas, com que a gente se relaciona, pessoas com que a gente trabalha, né? Com pessoas de diversas... se a gente está falando de um sistema assim, escravocrata, por exemplo, né? São vínculos também que são criados, que precisam ser vistos, né? E você consegue fazer, assim, palestras em corporações ou palestras em núcleos, assim, vamos dizer, você que veio da área executiva, isso ajuda, por exemplo, como você falou, era do RH, ajuda muito a lidar com os funcionários ou um grupo de funcionários? Eu, particularmente, não trabalho com constelação empresarial, mas algumas empresas já empregam constelação dentro dos seus processos, às vezes para buscar equilíbrio, sim, entre diversos setores, diversos departamentos. A gente também tem que entender que empresa, hoje em dia, muitas vezes é um empreendedor que é a própria empresa, né? Então, ele, às vezes, carrega histórias dos pais e, às vezes, por isso ele não prospera, não tem sucesso, porque existe uma fidelidade, né? Tem algo que eu acabei não falando dentro da constelação, que é assim, a gente, às vezes, estuda mais e tem chances de ter mais sucesso do que os nossos pais. Só que, inconscientemente, a gente se sente culpado por isso. Porque a gente fala, nossa, tivemos chances que eles não tiveram. Eles não puderam estudar. Então, quem sou eu para estudar, para me formar? Né? Vejo isso, às vezes, em casos de pessoas que não conseguem se formar. E aí você vai ver a história, é isso. Meu pai teve muita dificuldade, ele não pôde estudar. Quando a gente isso no seu consultório. Isso. Quando a gente fala para empresas, a gente vê histórias de empresários, né, que podem se libertar de algum emaranhamento. E a gente vê também, isso é de um lado, né? De outro lado, é dentro de empresas, departamentos mesmo, que podem encontrar equilíbrios melhores a partir do momento de que entendem que eles não estão só ali, né? Cada pessoa traz a sua história familiar, cada pessoa está interagindo na empresa de uma forma... E até se expressando de uma forma que o outro não assume, não sabe entender aquela expressão. Eu acho que estão se usando muito também na advocacia, né? Em conflitos na advocacia, é verdade? Um dos meus professores, Sami Storch, ele é um juiz, e ele aprendeu também com o Bert
e ele faz muita mediação, não é mediação, é acordos, né, para que não tenha o processo de divórcio às vezes, né, pensando não ir a pro parte de litígio. alimentos, isso. Então, se faz uma sessão constelação antes, né, de um processo que vai para um litigioso, por exemplo, para que se entenda quais as dinâmicas que acontecem naquele divórcio, naquela ruptura, né, às vezes também se envolvendo a criança, não levando a criança lá para a sessão, tá? Mas envolvendo a criança, eu digo aqui nos representantes, isso, para entender também com quem que a criança fica melhor. É uma questão de buscar o equilíbrio. Então, está se usando bastante no direito, né? Na advocacia. Mas que maravilha, né? E esse livro que você escreveu aqui, O Poder da Constelação em 27 Relatos. Acho que dá para ver aqui, olha. Sou coautora desse livro, né, junto com outros colegas da minha formação em constelação. Eu trouxe esse em específico para te presentear, porque ele tem um significado bem importante, né? Eu acho que todos nós que fomos escrevendo, eu fui fazendo a organização, né, dos textos, nós trouxemos a nossa bagagem sistêmica para cá. Então, cada texto, tem textos falando sobre coaching, por exemplo, né, de executivos, tem textos falando sobre prosperidade, textos falando sobre saúde, textos de excluídos, né, pessoas que não têm um lugar. Cada um trouxe um pedaço do seu entendimento da constelação, claro que trazendo também a sua história junto com isso. Então, e esse livro já foi para vários lugares, né? É interessante a gente perceber que tem muitas pessoas que têm acesso a ele. Eu vejo aqui uma coisa muito importante que acabou de passar aqui, sobre a influência dos pais e da família na escolha de carreira. Isso deve ser algo, assim, muito cheio de histórias, não é verdade? Sim, sim. Às vezes a pessoa não se encontra na carreira que ela tá, não tá feliz, ou ela ainda tá numa idade de escolha mesmo, não sabe ainda o que vai escolher. E a gente pode fazer um movimento de constelação em que ela começa a entender por que uma coisa chama mais ela e outra não. E às vezes ela percebe que determinados assuntos não são dela mesmo. É como se ela tivesse querendo honrar os pais. Por exemplo, eu uma vez constelei uma moça que era nutricionista. E aí, ela não estava tão feliz na profissão. Ela acabou entrando para uma área mais de pesquisa, né? Ela não gostava tanto de atender pacientes, apesar de que isso era o que a levou a escolher a nutrição. Mas ela acabou indo para uma parte mais de pesquisa e tal. E aí, ela veio com essa questão, né? Poxa, eu não gosto tanto do que eu faço, para onde que eu vou na carreira? E quando a gente foi olhar a nutrição, ela tinha uma história de uma avó que teve problemas com obesidade, né? E com a questão da obesidade da avó dela tinha impactado na saúde e tal. Então, esse exemplo você vai falar, poxa, mas é até óbvio a gente pensar nisso, né? Mas isso não era claro para ela. A partir do momento que ela foi olhando para essa história, e ela viu, até agora há pouco eu estava falando da história da guerra, né? Ela viu que também na ancestralidade dessa avó tinha a guerra, né? A escassez de comida. Então a avó, de alguma forma, ia para um outro oposto, e ela escolhia uma profissão que ia tentar equilibrar todo mundo como se ela fosse curar o sistema todo. Isso para ela é muito pesado. Ela não vai curar. Por isso que ela não estava feliz. Isso. Então, quando ela pôde entender, né, que aquilo não era dela, ela, né, foi deixando... E ela foi encontrando um outro caminho que não precisava seguir, né? Uhum. Você já pegou pessoas, adolescentes talvez, ou jovens, que não concordam com a negatividade dos pais em termos de valores e ele não consegue se libertar? Corrupção, como você colocou aqui, corrupção. Sim. Muitas vezes, né, quando a gente tem uma questão, assim, muito dura com os pais, de uma negação, também já tô me lembrando de um caso de uma pessoa que eu constelei, é porque aquela questão que o pai ou a mãe apresenta é como se fosse um espelho muito grande para aquela própria pessoa. Então, é difícil para ela enxergar no pai algo que ela reconhece nela mesma, né? Então, às vezes, um embate tão forte com os pais significa que é como se ele se visse num outro lugar de valores, né? O pai está aqui e ele vê que ele está num lugar totalmente oposto. E aquilo dói muito, né? Poxa, como assim meu pai está num outro lugar e eu estou aqui? Mas por quê? Porque no fundo, o que ele quer, ele gostaria que o pai talvez abrisse mão dos próprios valores para ficar com ele, ou que o pai o amasse acima de tudo, né? Então a gente vê que é
é uma necessidade de aceitação, em vez de uma necessidade de negação, entende? Em vez dessa distância, na verdade, é exatamente o oposto, é como uma cola. Então, em vez do jovem criticar o pai por não aceitar uma decisão dele, era aceitar que o pai não é ele mesmo e que ele tem as escolhas dele e o jovem tem as próprias escolhas, é isso? Isso. E um movimento também importante que a gente faz na constelação é esse, né, do jovem, da criança olhar para o pai ou para a mãe, e também a frase, né, é agradecer pela vida. Então, a gente pede, né, para que ele olhe para o pai e para a mãe também. E fala, né, ó, vocês são grandes, eu sou pequeno. Eu recebo de vocês a vida, como vocês puderam me dar, né? Porque tem isso, né? Quando a gente é criança, a gente vê os pais como super-heróis. Quando a gente vai crescendo, a gente vê que são pessoas reais, pessoas comuns. E aí, toda essa expectativa, a gente acaba, às vezes, transformando nessa frustração, né? Num olhar bem inconsciente, tá? Que eu tô dizendo. Então, quando você na constelação traz isso à tona, isso para a consciência, né? Olha, eu agradeço a vida que vocês me deram. Eu vejo que vocês puderam ser o melhor que vocês puderam, né? Isso, de alguma forma, liberta e reconecta os pais, né? Com os filhos. Hoje em dia, os jovens estão passando por muita, não só ansiedade, né? Que eu nunca ouvi tanto essa palavra, ansiedade. Quanta ansiedade, tudo é ansiedade. Mas eu respeito o problema, que é um problema mundial. Foi até abordado naquele filme desse desenho. Sim, que é muito legal. Que é muito legal também. E a depressão também, com a intolerância das frustrações. Eu vejo muito palestrante falar que o jovem não tolera mais a frustração. Você já teve algum caso que você acabou salvando essa conexão negativa de algum jovem ou de alguma pessoa? Eu conselhei, acho que mais de um caso de uma pessoa que tinha pensamentos, né, ideações suicidas. Também fazendo um parênteses, né, se você tem alguma questão assim, não é a constelação que você vai procurar apenas, né, pode ser uma ferramenta, você claro que tem uma gama de profissionais que vão atender a pessoa. Mas eu me lembro de um rapaz, o tema que ele trouxe era uma frustração profissional. Ele não conseguia, não estava feliz no trabalho e ele queria olhar para isso. Quando a gente colocou os representantes, né? Então era um representante para ele. Põe aqui que enxerga melhor. Isso. Tá, então, era um representante para ele, e o que é interessante desses representantes, quando eu falo que a gente vê de alma, é que às vezes a gente tem sensações, a gente fala, nossa, parece que ele está olhando para baixo, não está olhando para frente. É uma sensação, é uma impressão. Quando eu falei isso para ele, eu falei, bom, eu vou colocar um bonequinho aqui, deitadinho aqui na frente. Aí coloquei. Por intuição? Por intuição. Aí eu perguntei para ele, falei, tem alguém que faleceu, né, na sua família, que você sentiu muito a perda? Porque a gente está vendo uma pessoa deitada aqui como se estivesse morta. Aí ele falou, sim, meu irmão mais velho faleceu faz 2 anos, teve um acidente de moto, enfim. E nesse momento, eu reparei que o olhar dele para o chão não era só um olhar para o irmão, mas ele estava olhando para os pés do irmão, como se quisesse ir junto. E aquilo foi tão intenso, né? Essa energia, essa visão foi tão intensa. Eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu sei que você veio aqui ver outra coisa, mas eu estou percebendo algo aqui. Por acaso você já pensou em tirar a própria vida? Aí ele começou a chorar muito. E falou, sim, desde que meu irmão faleceu, eu era muito próximo a ele. E eu não consigo nada. Inclusive, essa questão do emprego tem a ver com isso, porque eu não consigo ficar feliz com nada. E eu penso, às vezes, em ir embora para ficar com meu irmão. É tão emocionante, né? A gente poder ouvir, entender. Antes da pessoa, inclusive, tomar atitude ruim, Sim. né? Ela poder expressar e tá pedindo ajuda. Isso. Então, aí, a gente fez um movimento. A gente trouxe os pais, né? O pai, a mãe. Tá dando pra ver? Tá ótimo. A gente trouxe os pais e aí a gente pôde falar as frases de cura, que todos sofriam muito pela perda dele. E aí, quando eles foram falando isso, foi ficando mais leve. Foram falando que eu digo, eu estava com uma pessoa através só, dele. né? Então, ele foi repetindo pelos pais, né? Era uma pessoa só que eu estava atendendo.
E aí, conforme ele foi falando isso, foi ficando mais leve. Então, todo aquele peso que eu sentia, como se ele estivesse sendo dissipado. E aí, esse irmão pôde ficar de pé de novo, né? E ficar mais distante, como se tá em outro plano mesmo. Ele foi para um outro lugar. E ele seguiu. Ele ficou muito leve para essa pessoa aqui, né? Ele começou a poder olhar para outras coisas, né? Da vida dele. Então foi uma cura. Sim, sim, a constelação traz isso e faz isso, né? Então eu quero concluir aqui dizendo que a constelação familiar é uma grande cura também, é um dos instrumentos de cura e você pode simplesmente conhecer mais, né, através da nossa entrevistada, através desse programa, mas se aprofundar um pouco. Para quem, qual o primeiro passo para quem quer começar? É marcar uma agenda? Vou deixar até o contato dela aqui para vocês. Vocês podem me seguir lá, né, no Instagram, no YouTube. Eu tenho vários vídeos em que eu explico bastante sobre constelação familiar. Como te acha no YouTube? É pelo seu nome ou Constelação Familiar? Juliane Slicker já vai para o meu canal. E lá você conhece formas, né, de se aproximar da constelação. Eu acho que mais do que explicar a constelação é vivenciar. É realmente ter uma questão e poder perceber como essa questão pode ser resolvida com a constelação. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com a constelação e eu queria tentar explicar, eu sentia que eu explicava, mas assim, a pessoa só compreendia mesmo quando ela passava por uma sessão. Porque é uma explicação que não é tão racional, ela é mais de alma, né? Ela vai num lugar muito profundo nosso. Então, eu tenho as aulas lá no YouTube, às vezes eu conduzo sessões ao vivo no YouTube. Então, a pessoa também pode assistir uma sessão e se conectar com a constelação, porque eu acredito mesmo que é uma ferramenta de cura maravilhosa. Maravilhosa. Você colocou bem, uma ferramenta de cura. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Deus querida. continua abençoando toda a sua missão. Amém. Porque isso é uma missão, né? Uma pessoa que Sim. veio do corporativo Uhum. e resolveu abraçar essa missão. Conte com a gente aqui no programa, tá bom? Uhum, muito obrigada. E que seus sonhos sejam realizados ajudando pessoas. Continue sendo realizado. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada de novo pelo convite. Agradeço, foi muito bom falar sobre constelação e fazer com que mais pessoas conheçam, né, a constelação. Obrigada. E você que está nos ouvindo ou nos vendo, lembre-se, sempre existe uma ferramenta para você se reerguer, para você sair desse momento triste ou desse momento deprimido ou dessa insegurança. A tua fé vai te curar. E a fé nos tratamentos, porque você quando assume um tratamento, você sabe que Jesus falou, a tua fé te curou. Então, você tem que querer. Eu acredito que você quer, porque senão você não estava assistindo Dimensões, não é verdade? Boa semana para vocês e conte sempre com os nossos entrevistados, porque a vida é movimento e a sua vida tem que ser um movimento de felicidade. Até o próximo programa. Esse podcast é patrocinado por Agastur, tornando viagens em experiências inesquecíveis.